Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Numa manhã ensolarada nos subúrbios de Chicago, Marcus Jefferson, um homem negro bondoso e conhecido por sua gentileza, dirigia tranquilamente para o trabalho. Ao passar por uma avenida movimentada, avistou uma mulher em apuros à beira da estrada. Seu carro estava imobilizado com um pneu furado e sem estepe. A elegante mulher, visivelmente estressada, tentava se virar sozinha. Sem hesitar, Marcus parou o carro e saiu, sorrindo gentilmente. Olá, precisa de ajuda? Ela o agradeceu profusamente e juntos começaram a trocar o pneu. Marcus trabalhou com rapidez e eficiência, pensando simplesmente em ajudar alguém necessitado. A mulher sorriu para ele com carinho, parecendo aliviada. Mas assim que Marcus guardou suas ferramentas, um homem ricamente vestido, o marido da mulher, apareceu do nada. Seus olhos se encheram de raiva ao ver Marcus. O que você está fazendo com a minha esposa? Ele gritou. Antes que Marcus pudesse se explicar, a polícia chegou, alertada por uma testemunha que havia interpretado mal a cena. Em poucos minutos, Marcus foi tratado como um intruso, um ladrão potencialmente perigoso. Insultos voaram, e todo o seu ato de generosidade foi usado contra ele. Ao se ver humilhado, furioso e desesperado, Marcus percebeu que às vezes, até a gentileza mais sincera pode atrair os piores mal-entendidos, e que as aparências enganam. O sol mal havia surgido em Chicago, tingindo os arranha-céus de laranja e dourado. Marcus Jefferson, na casa dos 30, alto, atlético e com um sorriso cativante, dirigia lentamente por uma estrada tranquila, aproveitando a calma da manhã antes de um dia agitado no escritório. De repente, um movimento no acostamento chamou sua atenção. Um carro branco, um SUV de última geração, estava parado no acostamento. Uma mulher estava ao lado, com o telefone na mão, visivelmente em pânico. Ao se aproximar, Marcus viu um pneu furado e nenhum estepe. Olá, precisa de ajuda? Perguntou ele com um sorriso sincero. A mulher, com sua elegância refinada, pareceu aliviada e um pouco constrangida. Sim, por favor, eu não sei como fazer isso. Marcus tirou as luvas e o kit de ferramentas do carro. Ele sabia que trocar um pneu podia ser trabalhoso, mas não queria deixá-la sozinha naquela situação. Enquanto ele levantava o SUV com o macaco, a mulher o observava com gratidão. Marcus trabalhava metodicamente, instalando o pneu novo e apertando cada parafuso. Os carros passavam em alta velocidade, alheios à cena, enquanto o vento da manhã chicoteava seus cabelos. Finalmente o pneu foi trocado. Marcus endireitou-se, enxugou o suor da testa e guardou as ferramentas. Pronto, agora você está preparado, disse ele, orgulhoso por ter ajudado. A mulher sorriu visivelmente aliviada. Muito obrigada. Não sei o que teria feito sem você. Você é muito gentil. Marcus respondeu modestamente, pensando que tudo havia terminado. Mas ele ainda não havia notado o homem se aproximando por trás dela, o rosto vermelho de raiva. O homem ricamente vestido e com um ar autoritário, encarou Marcus como se ele tivesse cometido um crime. O que você está fazendo com a minha esposa? Ele gritou. Antes que Marcus tivesse tempo de se defender, uma testemunha que havia interpretado mal a cena chamou a polícia. Em poucos minutos, com as sirenes tocando, Marcus se viu cercado por policiais. Recuem! Não se mexam! Ordenou um policial apontando a arma. Marcus sentiu o coração afundar. Tudo o que ele queria era ajudar alguém, e agora estava sendo tratado como um criminoso. A cena se desenrolava tão rápido que Marcus não sabia para onde olhar. Enquanto era escoltado até a viatura policial, ele lançou um último olhar para a mulher que parecia desolada, mas silenciosa. Um sentimento de traição e injustiça o invadiu. Marcus compreendeu que às vezes, até as melhores intenções podem se transformar em um pesadelo. Marcus estava sentado no banco de trás da viatura policial, com as algemas firmemente presas aos pulsos. Sua mente trabalhava a mil. Como um simples ato de bondade poderia tê-lo colocado nessa situação? A poucos metros de distância, a mulher que ele ajudara observava a cena, visivelmente constrangida, enquanto o marido continuava a gesticular e gritar, alegando que Marcus era um intruso ou um ladrão. O policial que o acompanhava parecia incerto. Senhor, devemos seguir o procedimento. Marcus tentou explicar. Eu não fiz nada de errado. Eu só estava ajudando ele a trocar o pneu. Mas suas palavras se perderam no tumulto, abafadas pelas acusações furiosas do marido e pelas sirenes da polícia que ainda soavam. A cada segundo, Marcus sentia seu mundo desmoronar um pouco mais.
Ao chegar à delegacia, a polícia começou a interrogar Marcos, enquanto simultaneamente verificava sua identidade. Cada pergunta parecia mais acusatória que a anterior. A tensão aumentou ainda mais quando o informaram de que ele corria o risco de ser acusado de invasão de propriedade e tentativa de furto. Marcos ficou paralisado, sem conseguir acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. Entretanto, a mulher aproximou-se de um agente em particular. Sua voz tremia, uma mistura de culpa e medo. Eu acho que ele só estava tentando me ajudar. Mas o marido a interrompeu bruscamente. Não diga nada. A culpa é toda dele. Marcos ouviu essas palavras e sentiu uma onda de raiva e desespero o invadir. Ele havia oferecido sua ajuda por puro altruísmo e agora estava sendo humilhado, injustamente acusado e ameaçado com consequências legais. Na sala de espera da delegacia, Marcos refletia sobre tudo o que acabará de acontecer. Sua bondade e seu ato altruísta o haviam levado a esse pesadelo. Ele começou a sentir aquela amarga mistura de arrependimento e frustração. Ajudar alguém que parecia estar em apuros às vezes podia ter um custo inesperado, especialmente em um mundo onde as aparências enganam e os preconceitos persistem. Do lado de fora, a mulher observava Marcos pela janela. Seus olhos refletiam uma mistura de gratidão e culpa. Ela sabia que precisava fazer algo, mas o medo do marido a paralisava. Marcos, por sua vez, ainda não fazia ideia de que aquela situação desencadearia uma série de eventos muito mais complexos do que um simples mal-entendido. E nas sombras, uma ideia de vingança começou a criar raízes na mente de Marcos. Mal sabia ele que naquele dia, um simples ato de bondade mudaria sua vida para sempre. Marcus Jefferson não podia mais ignorar a magnitude do desastre. Depois de várias horas na delegacia, ele finalmente foi liberado, mas com uma intimação e ameaça de acusações legais. Seu coração batia forte enquanto ele voltava para o carro, a sensação de traição mais pesada do que nunca. Ele mal havia se acomodado ao volante quando recebeu uma ligação de seu superior no escritório. A voz deste era fria e distante. Marcos, houve uma denúncia, aparentemente você esteve envolvido em um incidente. O semblante de Marcos endureceu. Os rumores já circulavam, e a verdade pouco importava no mundo onde as aparências eram tudo. Seus colegas, alguns chocados, outros desconfiados, começaram a olhá-lo de forma diferente. Seu ato de bondade, por mais sincero que fosse, estava manchando sua reputação. Entretanto, a mulher que ele ajudara parecia ter desaparecido da cidade como por magia. Suas ligações não eram atendidas, e todas as tentativas de Marcos de esclarecer a situação falharam. Ele percebeu que havia sido usado. Seu altruísmo servirá de pretexto para uma farsa que o colocou em uma posição vulnerável. Mas isso foi apenas o começo. Alguns dias depois, Marcos descobriu que o marido influente e rico da mulher havia compartilhado fotos e uma versão distorcida do incidente nas redes sociais. Marcos rapidamente se tornou alvo de insultos e ameaças anônimas, e seu nome foi difamado em grupos online. A amargura o consumiu. Como um simples ato de bondade pôde se transformar em um pesadelo? Ele acreditava que a bondade era uma virtude, mas estava aprendendo da maneira mais difícil que em um mundo onde dinheiro, poder e preconceito reinam. Até as intenções mais nobres podem se voltar contra você. Ao olhar para seu reflexo no espelho de seu apartamento, Marcos sentiu o arrependimento o invadir. Ele queria ajudar, queria ser bom. E agora, tudo o que via era dor, raiva e injustiça. Contudo, em algum lugar da sua mente uma ideia começava a germinar. Se a bondade podia traí-lo, então ele teria que aprender a se proteger, e talvez, reescrever o final desta história por conta própria. Várias semanas se passaram desde o incidente na estrada. Marcus Jefferson havia vivido os piores dias de sua vida. Humilhação pública, rumores devastadores e uma reputação injustamente manchada. Mesmo assim, ele não havia desistido. Todas as noites, refletia sobre como esclarecer os fatos, determinado a não deixar que seu ato altruísta fosse usado contra ele. Certa manhã, enquanto verificava suas mensagens, ele recebeu um e-mail inesperado. A remetente era ninguém menos que a mulher que ele havia ajudado naquele dia. A carta, longa e sincera, finalmente revelou a verdade. Ela havia sido forçada por seu influente marido a mentir e acusá-lo falsamente. Ela expressou sua culpa e arrependimento e pediu que ele a encontrasse em particular para explicar tudo e ajudá-la a esclarecer os fatos. Marcos concordou, mas com cautela. Quando se encontraram em um pequeno e discreto café, a mulher contou-lhe tudo. Seu marido, um homem poderoso e implacável, havia orquestrado tudo para proteger seus próprios interesses e humilhar Marcos. Ela confessou ter tido medo dele desde o início, mas que queria desfazer o mal que ajudara a causar.
Com essa informação, Marcos arquitetou um plano. Ele contatou um jornalista independente, fornecendo todas as provas, fotos originais, mensagens trocadas e o depoimento sincero da mulher. A história se espalhou rapidamente pela cidade, desta vez a seu favor. As redes sociais que antes o atacavam, se voltaram contra ele. Marcos passou a ser celebrado por sua generosidade e paciência diante da injustiça. Enquanto isso, o marido foi confrontado publicamente com suas mentiras e manipulações. Sua reputação desmoronou e ele foi forçado a enfrentar consequências legais e sociais que jamais imaginara. Marcos, embora marcado pela experiência, sentiu uma mistura de alívio e orgulho. Sua bondade não fora punida para sempre, simplesmente fora mal interpretada, até que a verdade viesse à tona. Observando a cidade ganhar vida da janela de seu apartamento, Marcos percebeu uma lição valiosa. Mesmo quando a bondade parece se voltar contra você, a verdade sempre vem à tona, e a coragem de se manter fiel aos seus valores pode triunfar sobre as piores injustiças. Sua ação, inicialmente motivo de arrependimento, tornou-se um símbolo de justiça e resiliência. E desta vez, Marcos sabia que podia ajudar sem temer que seu altruísmo fosse traído, contanto que permanecesse vigilante e persistente.